Você já ouviu um protestante dizer? Quando o pregador católico já chega debochando do crente... O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Vem heresia cabeluda de certeza. Quer ver? Toda a genética humana de Jesus foi herdada de Maria. É mesmo, é? Então, se o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Maria também. Nada a ver, irmão. Tu vai dar tua ideia pra lá, rapaz. Negar que Deus não tem poder para fazer um milagre em sua totalidade, ficando refém da carga genética de Maria, para que pudesse gerar a Cristo. Assim afirmando que o sangue de Cristo é o mesmo sangue de Maria. Também para que possa afirmar que se o sangue de Cristo tem poder, o de Maria tem também, é uma devoção incondicional à sua Senhora. E é por isso que Cristo nos diz que não podemos servir a dois senhores. Porque com certeza tendemos a amar a um a mais do que o outro. É negar o Senhor em prol da Senhora. Você sabia que o bebê de proveito não carrega nenhuma carga genética da mãe que está gerando? E que seus pais ainda podem escolher as características de seus filhos ainda em laboratório? Agora, tu lembra da barriga de aluguel? A diferença é que Maria, a agraciada, decidiu voluntariamente ser a mãe do nosso Senhor. Dito isto, vamos à Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 47. O primeiro homem da terra é terreno, se referindo a Adão, e o segundo homem, o Senhor, é do céu, Jesus. De quem era a carga genética que Deus usou para fazer Adão, o homem terreno? E se Deus não precisou de nenhuma carga genética para fazer o homem terreno, o Adão, por que Deus precisaria de uma carga genética para fazer o homem do céu? E para te ajudar, e se eu entrasse nesse mar de heresia, concordasse que o sangue de Jesus é o mesmo de Maria, ainda assim não teria poder nenhum. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O sangue de Jesus tem poder porque o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário. Qual foi a cruz que Maria subiu e derramou seu sangue? Para que o sangue dela tenha poder. E você sabe onde Maria morreu? A Bíblia não diz, a história não diz. Mas a partir do século IV começaram a desenvolver a ideia da Assunção de Maria. É uns anjos que tem lá no céu que veio roubar o corpo de Maria. Os anjos vêm e roubam o corpo de Maria Santíssima. E agora, em 1950, há pouco mais de 70 anos, o Papa Pio XII declarou de forma oficial a Assunção de Maria. Que Maria não morreu, foi assunta aos céus. Se você é católico, você é obrigado a acreditar na Assunção de Maria. Logo, Maria não derramou seu sangue e o seu sangue não tem poder. A ciência prova que pessoas geram filhos sem transmitir nenhuma carga genética. O sangue de Maria não é igual ao sangue de Jesus. O sangue de Maria só tem poder na cabeça do pregador, que um dia acordou com essa ideia e deu uma mitada. Descobriu o que nem o Vaticano descobriu em 1600 anos. Essa revelação vai abalar o Brasil. Deixa eu entregar algo que Deus me deu essa madrugada. E eu estava orando e o Senhor me mostrou. E Deus me mostrava uma barragem muito grande, uma das maiores. Na visão que Deus me deu até agora, uma das maiores que eu vi, uma barragem. E essa barragem rompendo em 3 lugares. E caía um muro grande e era muita água. Muita água. E eu só via 2 placas, mas eu via muitas cidades. Só que as cidades, algumas já estavam debaixo de água. E alguma placa levantava e eu via o nome dessas placas. E eu via Juazeiro, Petrolina, debaixo de água. E outras regiões. E uma parte da Bahia, algumas cidades. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E o Senhor falou para mim, alerta o meu povo que vai haver uma tragédia pior, maior e pior do que Rio Grande do Sul. Enquanto o povo não se humilhar a Deus e parar com essa idolatria do inferno e reconhecer que Deus é Deus, que Ele está no controle, e não parar com essa idolatria maldita, vai apanhar e vão sofrer, e vai sofrer muito. E Deus vai pegar estado por estado, pode aguardar. Não vai ficar um que vai se escapar. Lá vem ele com as revelações de desgraça. Lá vem ele com as revelações, só como diz, de coisa ruim. Porra, então, meu irmão, então segure e aguarde. Porque eu estou aqui para entregar o que Deus manda.
Muitos riram e brincaram em janeiro da revelação de Rio Grande do Sul. E olha o que aconteceu. Meus irmãos, você acabou de ver esse vídeo. Isso aqui é o pastor Ezequias. Pastor muito usado por Deus, muito conhecido pelas profecias e revelações em que Deus tem usado ele. Muitas pessoas, irmãos, não têm dado ouvido. Muitas pessoas não têm acreditado em suas profecias e por conta disso estão sofrendo, né? Por que eu falo isso? Por que isso, missionário Lucas? Porque quantas profecias Deus tem avisado através do pastor Ezequias e muitas pessoas não têm dado ouvido, e essas profecias têm se cumprido, têm acontecido, como a Covid-19, por exemplo. Muitas pessoas não deram ouvido, mas sofreram as consequências. Então é bom dar ouvido, irmãos. Aí está uma revelação de Deus. Qual que é a opinião dos irmãos concernente a esse vídeo? Coloca nos comentários. Rejeitei uma fazenda aqui. Rejeitei uma fazenda. O camarada estava com 2 cânceres na cabeça. Quem lembra? Vocês lembram? Você é testemunha. E Jesus curou. E ele veio aqui e testemunhou e disse: eu quero dar uma fazenda para a igreja. Eu falei: eu tenho tempo de ficar dentro de fazenda mexendo com boi, rapaz. Deus me chamou, foi para cuidar de ovelha de igreja, não foi de boi não, rapaz. Vai criar teu gato, teu negócio para lá. Deus te abençoe, vai na benção. Vai fazer plantação, vai viver naquela fazenda teus últimos anos de vida. Vai na paz. Rejeitei aqui no altar. Qualquer outro lugar ia tomar a fazenda do cara. E eu não fiz isso. Se os protestantes podem carregar uma Bíblia para um culto, Essa heresia aí, devem agradecer à Igreja Católica. ele escutou deste aqui. Nós guardamos a Bíblia durante 1500 anos para o senhor agora deturpá-la e interpretá-la de forma errada. E essa revolta aí é porque os fatos históricos desmentem essa inverdade. E as cópias dos originais bíblicos também desmentem 1600 anos de ensinamentos equivocados da Igreja de Roma. Agora o senhor me explique como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica. Só se for agora, entre os anos 50 e 100, os apóstolos decidiram escrever tudo aquilo que ouviram e viram de Cristo, alguns de próprio punho e outros por auxiliares. E após a morte dos apóstolos, a igreja primitiva começou a usar esses escritos como orientação para sua fé. Em 313, por questões políticas, o imperador Constantino, alegando uma visão, não se tornou só cristão, mas também líder da Igreja de Roma. Constantino convocou o Concílio de Nicéia, presidiu o Concílio de Nicéia e teve influência direta nas decisões tomadas nesse concílio, como a unidade da Igreja sobre uma única doutrina, a de Roma. Nesse momento, morre a Igreja de Cristo em Roma e nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja presidida pelo imperador reivindicou para si toda a autoridade de Cristo e dos apóstolos e se auto-intitulou a única e verdadeira igreja criada por Cristo. Mas daí surgiu um problema, é que a igreja de Jerusalém, de Antioquia, de Constantinopla, de Alexandria já tinham decidido em comum acordo que os escritos sagrados seriam aqueles que os apóstolos escreveram e confrontam diretamente os ensinamentos a partir de Constantino. E daí, por volta do ano 380, tiveram uma brilhante ideia de não só traduzir a Bíblia para a língua latina, mas também fazer as alterações, os ajustes para que os ensinamentos da Igreja de Roma se adequassem à Bíblia. Essa missão o Papa Damaso confiou a Jerônimo, que fez a tradução, alterações e adições necessárias. E o Império, com seu poder, impôs a todos que aquela era a única, verdadeira, infalível e inconteste palavra de Deus. Ainda precisam confiar na fidelidade da Igreja, que não alterou os textos, os mantendo fidedignos. Das muitas alterações, Mateus capítulo 4, versículo 17, defende a ideia da penitência. Na Bíblia Católica diz que Jesus mandou fazer penitência. No original grego, Jesus não fala em penitência, e sim em arrependimento. Arrependei-vos. Que não alterou os textos. Em Lucas 1:28, defende a plena graça de Maria, a deixando assim conservada do pecado. Na Bíblia Católica está escrito Ave Maria, cheia de graça. No original está escrito Salve, muito favorecida. E aqui não se trata de erros de tradução, são intencionais. E se colocarmos aqui todas as alterações e adições, o vídeo vai ficar muito longo. E não imaginaram que o Império Romano ia se acabar um dia.
Esqueceram de eliminar as cópias originais, esqueceram de eliminar as igrejas que também mantinham essas cópias guardadas. A igreja da Armênia, da Síria, do Líbano, da Etiópia, da Ásia Menor e muito em especial a igreja da Grécia. Todas essas igrejas mantiveram cópias dos originais que nunca passaram por Roma. E em 1453, com a queda de Constantinopla, muitos estudiosos bizantinos fugiram para a Europa Ocidental e com eles levaram esses escritos. E a queda de Constantinopla, coincidentemente ou milagrosamente, coincide com o princípio da Reforma Protestante. Quando a Igreja Católica tentou matar Lutero e não conseguiu e ficou exilado na Alemanha, Erasmo de Roterdã publicou em 1516 as cópias que vieram da Turquia em grego e espalhou por toda a Europa. E foi essas cópias que Lutero usou para traduzir a Bíblia do grego para o alemão, porque não confiava na Vulgata adulterada de Jerônimo. E se você tem uma Bíblia Almeida, King James, enfim, uma Bíblia usada pelo protestante, nunca passou pela Igreja de Roma, porque Lutero não usou a Vulgata adulterada para traduzir a Bíblia para o alemão. Se o senhor tem Bíblia, o senhor deve ir à Igreja Católica. Protestante ou a Bíblia protestante não deve nenhum favor a Roma. Se hoje eu tenho uma Bíblia debaixo do braço em condições de ser comparada com os escritos originais, isso é um milagre de Deus que livrou da mão de Roma. Se Roma permitisse que tivéssemos uma Bíblia em casa, seria uma Vulgata latina que, comparando com a cópia dos originais, diverge da palavra de Deus. O diabo é o divisor. O que o protestantismo é? A divisão. Quando Jesus morre na cruz, Padre, rasgou as vestes de Jesus em 4 partes. As vestes é a salvação. Norte, sul, leste, oeste. E veio para salvar a humanidade inteira. Mas a túnica de Jesus não foi rasgada. Por quê? Porque a túnica de Jesus é a igreja. Se o diabo é o divisor, ele começou a operar e dividir a Igreja Católica Apostólica Romana 500 anos antes de Lutero nascer. O que Lutero fez? Rasgou um pedaço da túnica. E de Lutero para cá até hoje, todo dia alguém rasga um pedaço. Em 1054, por divergências da prática religiosa e por questões políticas, a Igreja Romana foi dividida e isso ficou conhecido como o Grande Cisma do Oriente. De um lado, a Igreja Católica Apostólica Romana, por outro lado, Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. E agora todas as duas dizem que são verdadeiras. Mas só pode existir uma verdadeira. Se uma é verdadeira, a outra tem que ser falsa. E sendo que a salvação só é possível através da igreja, se você estiver na igreja falsa, corre o risco de você ir para o inferno. Cuidado, você que escuta pregador dizendo que as vestes de Jesus rasgadas é salvação, que a túnica de Jesus Cristo é a igreja, você pode estar na igreja falsa. Lutero não dividiu a igreja, Lutero não pegou uma igreja católica e dividiu em duas. Ele saiu, ou melhor, foi expulso e descomungado pelo Papa Leão X. E só não foi morto na Inquisição pela intervenção do imperador Frederico da Saxônia. Isso é um fato histórico, não é história de carochinha, que salvação é por roupa rasgada, que igreja é túnica, não. Cuidado que você pode estar na igreja falsa, que a Bíblia diz que a salvação é através de Jesus. Tá pensando que Jesus vai descer do céu com um coração de pelúcia, é? Apocalipse diz que ele vai descer com vara de ferro. Agora sinta aí o peso da cajadada. É vara de ferro, porque a injustiça vai se acabar. Maracutaia, cambalacho, jeitinho brasileiro tá com os dias contados. Vai ser justiça e equidade reinando sobre a terra. E vai ser baseado no galardão. Enquanto a gente está nesse processo muito bonito, aqui na terra vai estar acontecendo a grande tribulação. Que vai durar quantos anos, igreja? 7. Nós cremos que não vamos passar na grande tribulação. Mas eu quero dizer nós com ressalva, porque tem crente, talvez pode estar até do seu lado, que fez um curso de teologia aqui e ali, e diz, não, nós vamos passar. Tu vai passar é só. E se tu sobreviver, tu se encontra comigo no milênio e conta como foi. Nós não. Porque Jesus, escrevendo na boca de João uma das cartas da igreja da Ásia, disse, porque foste fiel e guardaste o meu nome, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Ele estava se referindo à grande tribulação.
É por isso que eu quero dizer que você não vai conhecer o anticristo. Pare de ficar fazendo especulação. O anticristo vai ser fulano, vai ser Beltrano outro. A igreja não vai conhecer o anticristo. Eu quero dizer que o anticristo já está aqui na terra. O poder dele já está operando, segundo a carta aos Tessalonicenses. Mas tem alguém que detém ele, segura ele, para ele não botar as unhas de fora. Quem é esse que o detém? O Espírito Santo. O mundo não está uma bagunça. Podia estar pior. Só não está pior. Sabe por quê? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Não é para falar nada, só olhe. Porque esse irmão ainda está na terra.